noite, amigos. A graça do Senhor seja com todos. Deus abençoe a você que nos acompanha todas as quartas-feiras, assistindo a meditação da Palavra de Deus. Peço a você que continue ouvindo a Palavra do Senhor e nos acompanhe sempre nas nossas redes sociais, no YouTube. Aperte lá no sininho, tá? E deixe lá seu like, né? Seu likezinho lá, aperte lá que gostou. Também no Facebook, nos acompanhe estudando a Palavra do Senhor. Se você quiser nos conhecer presencialmente, venha aqui no nosso templo, a Rua Xavier Marques 296, bairro Compensa 2. Você que mora fora do nosso estado, é Manaus, Amazonas, nosso endereço, bairro da Compensa 2, ok? E agradeço a sua atenção e vamos meditar agora na Palavra do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia para Romanos capítulo 2, versículos 3 a 5. Romanos capítulo 2, versículos 3 a 5, e assim diz o Senhor, através de sua palavra escrita: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e revelação do juízo de Deus. Querido Pai, a tua palavra foi lida. Fala aos nossos corações nessa noite, que possamos ouvir a tua palavra e ela vem de encontro às nossas necessidades. Abre o entendimento de cada um que nos assiste através dessa live, que possam meditar na tua palavra e chegasse para ti, aplicando-a em suas vidas. Nós te pedimos tua graça, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todas as famílias que nos assistem, todas as pessoas, e que cada um possa meditar na sua condição de pecador diante de Deus. Também aqueles que outrora te serviam, hoje já não mais estão te servindo, que analisem, Pai, suas vidas e voltem-se para ti, que é digno de perdoar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos acompanhando sobre a descendência de Adão, e hoje vamos olhar que toda a descendência, ela se rebelou contra Deus, toda a descendência de Adão. Temos Adão, tem os filhos, Caim, né? Tem os que descenderam de Caim, esses descendentes de Caim também se rebelaram contra Deus, continuaram em sua rebeldia contra Deus. Também nós temos a descendência de Abel, né, que buscou a Deus, mas todos pecaram, tanto enquanto Abel era o filho de pecadores. Mas a descendência humana continuou sendo rebelde, e a descendência de Caim. Vamos então olhar e ver como foi essa descendência humana, né, o ser humano, como ele foi se desenvolvendo. Caim, ele viveu e testemunhou o rápido desenvolvimento, né, desenvolvimento rápido da pecuária, das técnicas artesanais e siderúrgicas por sua descendência. Então, Caim, ele acompanhou, ele viu tudo isso, onde a pecuária cresceu, né, foi se desenvolvendo, porque Deus deu inteligência isso para o homem. Então, ele continuou crescendo, e também as técnicas artesanais foi se desenvolvendo, eles foram aperfeiçoando. Caim estava observando tudo isso da sua descendência, que levou para frente tudo isso. E também as técnicas siderúrgicas, que era de fazer materiais. Todos eles deu inteligência para o homem. Não era siderurgia como é hoje. Era naquela época como eles faziam, quase artesanalmente, podemos dizer artesanalmente, mais dificuldades, mas lembrando que a inteligência foi Deus que deu. Agora, os materiais usados para eles produzirem é que as condições eram precárias, né? Mas ele viu tudo isso. Para a sua época, isso era um desenvolvimento grande. E
mas todos os descendentes dele se corromperam moralmente. Todos os descendentes dele se corromperam moralmente. Moralmente e espiritualmente estavam todos corrompidos. Então nós vimos aqui Romanos, o apóstolo Paulo falando dessa descendência humana, do ser humano corrompido, mostrando como ele é. E a Bíblia então nos mostra que todos os seres humanos estão então distantes do Senhor. Lameque, bisneto de Caim, foi o primeiro a desprezar o casamento monogâmico. Então veja bem como vai crescendo, vai se desenvolvendo a maldade cada dia mais no coração do homem. Nós temos em Gênesis capítulo 6, e a Bíblia ali ela registra que a maldade crescia cada vez mais no coração do homem. Então Lameque, bisneto de Caim, ele foi o primeiro a desrespeitar, a não aceitar, a não querer a ordem divina do casamento monogâmico, né? O homem ter uma só mulher e a mulher ter um só esposo. Então Lameque foi o primeiro a desprezar o casamento monogâmico, criando uma geração orgulhosa. Com isso, ele criou uma geração orgulhosa, violenta e sem temor a Deus. Vamos, olhando rapidamente para você ter uma ideia como é que ele fazia aqui, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 19, aqui rapidamente para Gênesis, capítulo 4, versículo 19, 23 e 24, ele diz assim, versículo 19, Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Veja o versículo 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvei-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Então veja bem aqui o quanto esses homens se corromperam. Lameque, ele se gabava da sua maldade. 2 mulheres, criminoso. Então, isso para ele era um feito bonito, era algo maravilhoso aos olhos dele, de um homem perverso e corrupto e que havia abandonado ao Senhor. Então, eles não tinham temor a Deus, uma geração corrupta e perversa. Mas havia os olhos de Deus, né? Havia filhos de Deus, que eles eram um povo piedoso e que aguardavam o libertador. Ainda tinha alguém no meio de tudo isso que era um povo piedoso, chamava-se os filhos de Deus. Eles adoravam a Deus e ofereciam o mesmo sacrifício que Abel havia ofertado. Então nós temos Abel, tinha ofertado seu sacrifício a Deus, então eles também ofertavam esse sacrifício ao Senhor. Era um povo que aguardava o libertador, alguém que viria libertá-los da condição que eles estavam espiritualmente mortos, longe e separados do Senhor. Outra coisa que observamos é que esses filhos de Deus estão registrados no livro da genealogia dos filhos de Deus a partir de Sete, nascido após o assassinato de Abel. Está lá em Gênesis 4, 25, 26, você vai encontrar lá. Depois de Sete, aí vem o Enoque, daí começou a invocar o nome do Senhor. Então era uma geração que também procurava servir a Deus. Eram chamados filhos de Deus, que depois se corromperam com os filhos dos homens. Provavelmente, alguns dizem que também eram descendentes de Caim, da descendência de Caim, que era malvada e perversa, que não buscavam a Deus. Então, como é que o homem vem se desenvolvendo? Cada dia mais, o pecado é o mesmo, o pensamento do homem de se afastar de Deus é o mesmo, o pensamento dele orgulhoso é o mesmo, e de praticar a maldade é o mesmo, e cada dia vai crescendo essa maldade no coração do homem e no pensamento de ser totalmente independente de Deus e que não precisa de Deus. Mas o libertador teria que ser um homem. Lucas 3, 23 a 38, Lucas vai registrar a descendência de Jesus Cristo.
Lucas registra a descendência de Jesus Cristo, filho de José, filho de Maria. Então veja bem que Jesus Cristo, ele foi tanto Deus, 100% Deus, também como 100% homem. Então teria que ser um libertador, e o libertador era homem. Nós já vimos isso lá no início, quando nós começamos a falar. Então, o libertador era um homem, só assim ele poderia ser o libertador da humanidade, porque ele se identificaria com o ser humano. Jesus Cristo, ele era o resgatador, o libertador, que iria libertar a humanidade, aquele mais próximo do homem, chegaria mais próximo dele. Então Jesus se identificou com o homem, ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele sentiu que o homem também sentia cansaço, ele sentiu fome, sentiu frio, sentiu tristeza lá do ser humano, mas ele veio para libertar o ser humano. O Deus que odeia o pecado e pune o pecador é também Deus gracioso. O apóstolo Pedro, escrevendo lá em 2 de Pedro 3:9, Pedro vai dizer que muitos reclamam, muitos falam e dizem que essa promessa de Jesus Cristo voltar, e isso já é de muito tempo, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava no distrito, tinha um colega que ele falou uma certa vez assim, disse: irmão, essa coisa de dizer que Jesus Cristo ele vai voltar, isso já é desde pequenininho que eu ouço. E então nós podemos estar sempre lembrando disso. E Pedro vai dizer, não é assim, olha, Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, porque Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém seja condenado. Por isso, Ele é bondoso e está oferecendo até hoje o perdão para a humanidade. Então, por causa dessa violência, é que o homem tem, então, se distanciar de Deus. Enoque, ele avisou, sétimo depois de Adão, ele avisou, deu esse aviso lá em Judas versículos 14 e 15, Judas avisa do juízo de Deus, o quanto Jesus Cristo, ou Deus, iria julgar essa humanidade por causa da sua violência e da sua imoralidade. Tem diferença hoje da nossa sociedade, uma sociedade violenta e uma sociedade imoral, né? Quando estamos falando de uma sociedade violenta e imoral, não estamos dizendo que são todos, são todas as pessoas, mas é aqui o retrato de uma humanidade caída, de uma sociedade perversa que está sem Deus e sem salvação. Então, todo o desenvolvimento tecnológico, desde Caim até os nossos dias, não conseguiu mudar a mentalidade do homem, não conseguiu e nem conseguirá jamais mudar o pensamento do homem, transformar a vida de um pecador em um homem regenerado. Somente Deus pode transformar o homem. Somente Jesus Cristo, ele pode mudar a vida desse homem. Somente Jesus Cristo, que veio como libertador, para libertar o homem desse pecado. Em João capítulo 1, versículo 29, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. O Cordeiro era o libertador prometido. Então, ele veio para mudar o pensamento, para mudar a situação de vida dessas pessoas. Ele veio para transformar essas vidas de uma geração rebelde, corrupta, para uma geração abençoada, obediente, uma geração que busca a Deus. Então, amigo, preste atenção, volte-se para Deus, saia da sua comodidade, que você vive de distanciamento de Deus, achando que um dia também achando que não vai haver nenhuma punição para ninguém, mas Deus está dizendo que vai sim, vai haver. Busque o Senhor, seja dessa geração que busca a Deus, que glorifica a Deus, que serve ao nosso Deus. Nós agradecemos a sua atenção conosco durante esses minutos, nós passamos meditando na palavra do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa nação, Deus salve a nossa pátria. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, que foi, ó Deus, feita essa meditação, ó Pai. Pedimos em favor de todas as pessoas que ouviram, que a tua graça e a misericórdia seja sobre todos, que todos entendam e possam, Pai, aqueles que não tiveram encontro real contigo, ao ouvir a tua palavra, Senhor, tenha esse encontro real contigo. Nós pedimos, em nome de Jesus, salva a nossa nação brasileira. É o que te rogamos de hoje para sempre. Amém. Obrigado.